Prezados alunos, conceitos fundamentais do processo civil. A teoria geral do processo tem 4 institutos fundamentais: jurisdição, ação, processo e procedimento. Jurisdição é a atividade do Estado tendente a solucionar os conflitos de interesse. Portanto, a jurisdição é uma atividade do Estado, então, como toda atividade do Estado, é um dever do Estado. Ação é o direito subjetivo de invocar o Estado juiz para que ele exerça a jurisdição, isto é, para que ele solucione a lide. Ação e jurisdição são 2 faces da mesma moeda. Jurisdição é o dever do Estado, e a todo dever corresponde um direito. Este direito é o direito de ação, que é o direito de exigir que o Estado juiz solucione a lide, isto é, preste a atividade jurisdicional. Processo, por sua vez, é o instrumento da jurisdição, isto é o meio através do qual a jurisdição pode ser exercida. E, por fim, procedimento é o instrumento do processo. É o conjunto de atos processuais através dos quais o processo se desenvolve. Assim nós temos o processo é o instrumento da jurisdição, é o meio através do qual a jurisdição é exercida. E o procedimento, por sua vez, é o instrumento do processo. É o meio através do qual o processo se materializa, o processo se desenvolve. O procedimento é o conjunto de atos que viabiliza o desenvolvimento do processo. Pois bem, claro que todos esses institutos nós vamos examinar com maior profundidade em aulas posteriores. Nesta aula, nós cuidaremos da jurisdição. Além da jurisdição, que é um meio de solucionar os conflitos de interesses, há ainda outros mecanismos, outros meios de solução de litígios, que são autocomposição, arbitragem, autotutela e tribunais administrativos. Então vejam só, a jurisdição é o meio principal, é o meio primário de solucionar os conflitos de interesses. Tanto é que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, estabelece o princípio da universalidade da jurisdição. Quer dizer, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direitos. Portanto, a jurisdição é o meio normal, é o meio ordinário, é o meio principal de solucionar conflitos de interesses. Os outros meios citados, autocomposição, arbitragem, autotutela e tribunais administrativos, são meios excepcionais e facultativos, porque ninguém é obrigado a solucionar litígios através desses outros meios. São meios que se costuma dizer, que se apresentam secundum eventus litis, isto é, podem ou não se verificar. Então, evidentemente que ninguém é obrigado a fazer a autocomposição, ninguém é obrigado a fazer a arbitragem, a autotutela ninguém é obrigado a exercer, e tem um detalhe, a autotutela só é possível nos casos que a lei prevê. Soluções por tribunais administrativos, ninguém é obrigado a exaurir as vias administrativas. Tá certo? Por isso que são meios facultativos, são meios excepcionais. Tá? Pois bem, vamos falar da autocomposição. Autocomposição é a solução amigável da lide
através do acordo entre as partes ou através da vontade unilateral de uma delas. É a solução amigável da lide, portanto. São 3 as formas de autocomposição: transação, renúncia e reconhecimento do pedido. Nessas 3 formas, só é possível, vale lembrar, a autocomposição se houver 2 requisitos. Primeiro, as partes devem ser capazes. Segundo, os direitos devem ser disponíveis. Não se pode solucionar amigavelmente quando a lide envolver direitos indisponíveis. Às vezes o direito é extrapatrimonial e admite-se uma solução amigável da lide. Por exemplo, no divórcio é possível renunciar ao nome de casado. Tá? É uma solução amigável. Pois bem, transação. Transação é o acordo entre as partes que envolve concessões recíprocas. Então, na transação, ambas as partes ganham e ambas perdem alguma coisa. A transação é feita, então, para extinguir litígios já existentes e também para prevenir litígios futuros. Mas a transação é o acordo entre as partes. É um acordo em que ambas ganham e que ambas perdem alguma coisa. Já a renúncia é um ato unilateral pelo qual o credor abre mão do seu direito. Por isso que a renúncia não precisa nem do consentimento do devedor. Então imaginemos, você me deve aí R$1.000 e eu renuncio a este crédito. Então eu estou solucionando a lide amigavelmente por vontade unilateral minha. E por fim nós temos também o reconhecimento do pedido ou submissão. Então a submissão é o fato de o devedor concordar com os direitos do credor. No processo, a submissão se chama reconhecimento do pedido, né? Então, submissão é isso. O devedor reconhece os direitos do credor. Ainda que o devedor pudesse, eventualmente, discutir esses direitos, ele resolve concordar. Então, ele soluciona amigavelmente também a lide. Portanto, as 3 formas de solução amigável da lide, de autocomposição: transação, renúncia e o reconhecimento do pedido, também chamado de submissão. Pois bem, essas 3 formas, se forem homologadas judicialmente, o juiz prolata aí uma sentença de mérito, que faz coisa julgada material e que será, portanto, título executivo judicial. Agora, pode ser feito extrajudicialmente? Também pode ser feito extrajudicialmente, isto é, fora do processo. Nesse caso, se for trazido para o processo para o juiz homologar, a sentença será igualmente uma sentença de mérito, fará coisa julgada material, será título executivo judicial. Agora, pode ocorrer que uma transação, renúncia ou submissão, sejam homologadas extrajudicialmente pelos advogados dos transatores, ou pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Nessas hipóteses, se for homologado pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou pelo advogado dos transatores, será título executivo extrajudicial. Muito bem. De acordo com o artigo 319, inciso 7º, do Código de Processo Civil 2015, um dos requisitos da petição inicial é a indicação da opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Então, na petição inicial, o autor tem que indicar se ele quer ou não uma audiência de conciliação ou de mediação. Percebo, então, que a lei estimula a autocomposição, estimula a solução amigável da lide. Tá? Qual a diferença entre a conciliação e a mediação? O conciliador, ele é nomeado nas lides
em que as partes não têm nenhum vínculo jurídico anterior. Então, uma colisão de veículos, veículo de A colidiu contra o veículo de B, A e B nem se conhecem. Quer dizer, as partes não têm nenhum vínculo jurídico anterior. Então, o juiz nomeia um conciliador. E o conciliador vai tentar fazer o acordo entre as partes, vai inclusive propor soluções, tá? Para que as partes se componham amigavelmente. Já na mediação, é um pouquinho diferente. O mediador ele é nomeado naquelas ações em que já existe um vínculo jurídico anterior entre as partes. As partes já têm algum vínculo, por exemplo, uma ação de dissolução de sociedade. Então, o mediador, ele tem por função aproximar as partes, para que as partes voltem a conversar, voltem a se falar, para que as partes proponham a solução do litígio, para que as próprias partes proponham a solução amigável da lide. Portanto, a função do mediador é aproximar as partes para que elas se componham. Muito bem. Imaginemos que uma lide tenha sido solucionada amigavelmente através da autocomposição. Então, se for homologada judicialmente, fará coisa julgada material. Se for feita extrajudicialmente e não trazida para a homologação, se for homologada pelo advogado das partes, Ministério Público e Defensoria, mesmo assim, daí será título executivo extrajudicial. Não fará, não é isso? Não vai ter a coisa julgada, mas será um título executivo extrajudicial. Pois bem, se as partes solucionam amigavelmente a lide, é possível que uma delas depois mova alguma ação para anular uma transação extrajudicial, ou para anular uma renúncia, ou para anular uma submissão extrajudicial? Vejam só, se foi feita extrajudicialmente, a ação cabível seria a ação anulatória. Se for feita judicialmente e transitou em julgado, a ação cabível seria a ação rescisória. Tá certo? Vale lembrar que nessas ações, o juiz não vai, o magistrado não vai poder analisar o mérito, se foi justo ou se foi injusto essa transação, renúncia ou submissão. Vai poder analisar apenas a legalidade extrínseca, isto é, os requisitos formais, se foram ou não observados os requisitos de validade. Vamos abordar agora a arbitragem ou juízo arbitral. A arbitragem é a solução da lide por uma pessoa estranha ao poder judiciário, isto é, por um árbitro que não integra, evidentemente, o poder judiciário. A arbitragem é também chamada de justiça ou jurisdição privada. Essa jurisdição privada é regulada pela Lei 9.307 de 96. A arbitragem exige 3 requisitos. Então, que as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que o direito seja disponível, isto é, um direito patrimonial. E terceiro, uma cláusula expressa, um ajuste prévio, né, de convenção de arbitragem. A sentença do árbitro faz coisa julgada material e é título executivo judicial. Cuidado! Portanto, a sentença de arbitragem é título executivo judicial. Perceba que eu não falei extrajudicial. Judicial. E faz coisa julgada material. Artigo 515, inciso 7º do Código de Processo Civil. Essa sentença do árbitro não precisa ser homologada judicialmente. O Poder Judiciário pode analisar essa sentença do árbitro? É cabível alguma ação? É cabível ação anulatória. O Poder Judiciário não vai poder analisar o mérito dessa sentença arbitral. Não poderá analisar se a sentença foi justa ou injusta. Só poderá analisar os requisitos de validade, os requisitos extrínsecos. Por exemplo, se foi ou não observado a ampla defesa, o contraditório, etc. A arbitragem, ou a convenção de arbitragem, ela subdivide-se em cláusula compromissória e compromisso arbitral. Qual a diferença? A cláusula compromissória
é aquele ajuste por escrito feito antes do litígio, estipulando o seguinte: olha, caso haja necessidade de, caso surja algum litígio, será solucionado pela via da arbitragem. Então, a cláusula compromissória, portanto, é uma cláusula que vai excluir o Poder Judiciário. É uma cláusula que diz: se surgir litígio, a solução será através da arbitragem. Portanto, a cláusula compromissória é o escrito feito antes do surgimento do litígio. Tá certo? Já o compromisso arbitral é o escrito, é o ajuste entre as partes feito após o surgimento do litígio. Após surgir o conflito, as partes se reúnem e dizem: olha, não vamos levar isso para o Poder Judiciário. Vamos levar isso para aquela arbitragem solucionar. Então, o compromisso arbitral, portanto, surge após o litígio, é o ajuste pelo qual se institui efetivamente a arbitragem. Então, já indica quem vai ser o árbitro, quais são os critérios de julgamento para a solução desse litígio. Então, cria a arbitragem para o caso concreto. Muito bem. Autotutela. Autotutela é a defesa dos direitos pelas próprias mãos, vamos dizer assim. Tá? A própria parte soluciona a lide impondo a sua vontade. Percebam que não é uma solução amigável. Ela impõe a sua vontade, ela soluciona a lide através das suas próprias mãos, através da sua força. A autotutela, em regra, é crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal. Ela só é possível nos casos expressos em lei. Então, a autotutela só vai ser possível nos casos que a lei autoriza. Fora dessas hipóteses, é crime. Exemplo de casos que a lei autoriza a autotutela. A legítima defesa, artigo 188 do Código Civil. Então, por exemplo, se alguém vai subtrair seu bem, você pode agredir a pessoa para impedir essa subtração. Então, isso é uma legítima defesa. Outro exemplo, autoexecutoriedade dos atos administrativos. A administração pública, diante de uma situação de urgência, ela pode fazer cessar aquele perigo sem precisar ir ao judiciário. Então, imaginemos que alguém esteja vendendo cachorro quente contaminado. O fiscal da prefeitura vai lá e faz a apreensão do que está sendo vendido, não precisa ir ao judiciário. Outro exemplo, apreensão do objeto sujeito ao penhor legal, artigo 1467 a 1472 do Código Civil. Então, imaginemos que o sujeito se hospedou num hotel e quer sair sem pagar. Daí o dono do hotel apreende os objetos, apreende a bagagem dele, não vai deixar sair sem pagar. Apreende as bagagens e depois requer a homologação ao juiz desse penhor legal. Tá certo? Pois bem, quando a lide é solucionada através da autotutela, essa decisão, essa imposição da parte, né, da sua vontade, pode ser revista judicialmente, inclusive no mérito. Portanto, solucionar a lide através da autotutela, mesmo nos casos que a lei autoriza, né, porque quando a lei não autoriza é crime, mas quando a lei autoriza é possível a outra parte ingressar ao judiciário para que o juiz analise, inclusive, o mérito dessa solução da lide. Tribunais administrativos são órgãos do Poder Executivo, teoricamente imparciais, que decidem, isto é, que solucionam certas lides. Então é o caso, por exemplo, do Tribunal de Impostos e Taxas, do CAD, do Conselho Nacional de Contribuintes. Ali no próprio INSS tem as vias administrativas ali para solucionar, para conceder os benefícios, né? Então, são órgãos da administração pública incumbidos de solucionar amigavelmente, de decidir, né? De decidir ali determinado caso concreto. Pois bem, ninguém é obrigado a exaurir as vias administrativas, ninguém é obrigado a tentar primeiro exaurir as vias administrativas, daí se não der certo, vai ao Poder Judiciário. Tá?
Mas tem essa opção. Quando existe uma solução administrativa, se a pessoa quiser, ela pode primeiro exaurir as vias administrativas. Tá? As decisões administrativas, elas não fazem coisa julgada material. Portanto, elas podem ser revistas na íntegra pelo Poder Judiciário, por força do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Portanto, nós temos como mecanismos de solução da lide, nós temos, em primeiro lugar, a jurisdição, que é o mecanismo principal, que é o Estado juiz solucionando a lide. E depois nós temos outros mecanismos excepcionais ou secundários, que são a autocomposição, a arbitragem, a autotutela e os tribunais administrativos. A jurisdição soluciona a lide com autoridade de coisa julgada, quer dizer, o Estado juiz soluciona o conflito e essa decisão vai fazer coisa julgada material, isto é, não se discute mais o assunto. Muito bem. Lembrando que na arbitragem também existe a coisa julgada material. Mas é possível discutir a validade, os requisitos extrínsecos da decisão do árbitro. Finalidades da jurisdição. A jurisdição ela tem finalidade jurídica, social, educacional e política. Juridicamente, a jurisdição ela visa aplicar o direito ao caso concreto, ela visa solucionar a chamada lide jurídica. Lide jurídica é o conflito sobre o direito que deva ser aplicado no caso concreto. Então, o Estado juiz, quando exerce a jurisdição, soluciona essa lide jurídica à medida que impõe o direito que deva ser aplicado ao caso concreto. Portanto, a jurisdição ela soluciona a lide jurídica. A função social ou sociológica da jurisdição é a de solucionar a lide sociológica. A lide sociológica é o conflito entre as partes que ocorre na sociedade. Como que se soluciona essa lide sociológica? Como soluciona esse conflito? À medida que as partes ficam satisfeitas com aquela decisão judicial. Então, às vezes a lide jurídica é solucionada, isto é, o juiz decidiu, vai ser aplicado aquele direito para o caso concreto. Mas a lide sociológica continua, quer dizer, o conflito na sociedade continua porque a parte está inconformada com aquela decisão. As partes estão inconformadas, uma ou ambas as partes não se conformam com aquela decisão. Então, para que esse escopo sociológico seja atingido, é preciso que a decisão judicial seja justa e seja rápida e o processo seja barato. Então, essa trilogia, decisão justa, rápida e processo barato, isso vai acabar fazendo com que a lide sociológica seja também solucionada. Isto é, que as partes se conformem e se sintam satisfeitas com aquela decisão. Sob o escopo educacional, a jurisdição ela tem uma função pedagógica de ensinar, de divulgar os direitos e deveres das partes. Então, essa decisão tem que ser divulgada para a população, justamente para que essa função pedagógica seja concretizada. Tá? Então, o escopo educacional da jurisdição significa a função pedagógica de ensinar a população através das decisões judiciais, que as decisões mostram para a população os direitos e deveres de cada um. Como que se cumpre essa função pedagógica da jurisdição? De duas formas. Primeiro, uma linguagem simples. O juiz não tem que escrever difícil, escrever do jeito que ninguém entende. Tem que ser uma linguagem simples, uma linguagem clara. E, em segundo lugar, publicidade. Isto é, as decisões judiciais são públicas, elas devem ser divulgadas para que todos tenham conhecimento.
E, finalmente, o escopo político da jurisdição. Quer dizer, em que consiste essa finalidade política da jurisdição? Bom, em primeiro lugar, a jurisdição, em termos políticos, ela afirma o poder do Estado. Então, aumenta a credibilidade do Estado, à medida que é o Estado que manda, é o Estado juiz que decide. Então, a jurisdição é uma forma de afirmar o poder do Estado. Em segundo lugar, em termos políticos, a jurisdição é uma forma de proteger os direitos fundamentais da pessoa contra as agressões do próprio Estado. Porque o Estado pode ser réu também. Então, a jurisdição também serve para a proteção dos direitos fundamentais da pessoa. E, em terceiro lugar, em termos políticos, através da jurisdição, através do processo e, por consequência, através da jurisdição, as pessoas participam democraticamente dos destinos da nação, pois algumas decisões judiciais são tão importantes que influem nos rumos do nosso país. Portanto, sob o prisma político, a jurisdição, em primeiro lugar, afirma o poder do Estado. Em segundo lugar, protege os direitos fundamentais das pessoas contra as agressões do próprio Estado. Em terceiro lugar, permite a participação democrática das pessoas nos rumos do nosso país, pois algumas decisões judiciais influenciam nos rumos da nação. Princípios da jurisdição. Princípio da inércia ou princípio dispositivo. Esse princípio da inércia ou princípio dispositivo tem dois aspectos. Primeiro, a atividade jurisdicional é provocada, isto é, o juiz não pode propor ações de ofício. Porque se ele propusesse a ação para ele mesmo julgar, quebraria a imparcialidade. Então, esse princípio da inércia é o que garante a imparcialidade do magistrado. Então, o primeiro aspecto é isso. O juiz não pode instaurar o processo de ofício. Temos exceções nesse primeiro aspecto? Temos cumprimento de sentença que versa sobre obrigação de entregar coisa, obrigação de fazer ou não fazer. Transitado em julgado, o juiz de ofício inicia esse procedimento de cumprimento de sentença. Tá? Artigos 536 a 538 do Código de Processo Civil. Já o cumprimento de sentença para pagar quantia certa, para pagar dinheiro, o juiz não pode instaurar de ofício. É preciso requerimento. Parágrafo 1º do artigo 513. Eis então o primeiro aspecto do princípio dispositivo da inércia. O juiz não pode instaurar processo de ofício, salvo essas exceções. Pois bem, o segundo aspecto é que o juiz não pode conhecer questões que não foram alegadas pelas partes. O juiz é inerte. Ele não pode conhecer questões que as partes não alegaram. Exceção, questões de ordem pública. Questões de ordem pública, o juiz conhece de ofício, ainda que as partes não tenham alegado. Agora, o princípio da inércia da jurisdição, ele convive com outro princípio, que é o princípio do impulso oficial. Isto é, uma vez instaurado o processo, o juiz de ofício, ele impulsiona o processo. Ele ordena a prática dos atos processuais. É o que diz o artigo 2º do Código de Processo Civil. Então, o princípio inquisitivo do impulso oficial. O juiz ordena de ofício a prática dos atos processuais, uma vez instaurado o processo. É claro que tem alguns atos processuais que dependem da parte para serem praticados. Então, o juiz não vai poder determinar de ofício porque dependem da parte. Por exemplo, a citação. O autor tem que pagar as custas para que haja a citação. Então, a citação é um ato que, para que ocorra, o autor da ação precisa pagar as custas, senão o processo vai ser extinto, sem resolução do mérito. Outro princípio da indeclinabilidade da jurisdição.
Indeclinabilidade significa que o juiz não pode se recusar a decidir alegando que não há lei para o caso concreto. Quando não há lei, o juiz mesmo assim tem que decidir pela analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. O parágrafo único do artigo 1160 autoriza o juiz a decidir por equidade nos casos previstos em lei. Quer dizer, uma das hipóteses que o juiz decide por equidade é quando não tem lei e não é possível analogia, costume nem princípios gerais do direito. Então, daí o juiz decide por equidade. Equidade é uma norma que o juiz elabora para o caso concreto para solucionar o litígio ali. Se não tem lei e não é possível analogia, costume nem princípios gerais do direito, o juiz, então, vai decidir por equidade. Outro princípio, princípio da indelegabilidade da jurisdição. Significa que o juiz não pode transferir as suas funções jurisdicionais para outro órgão. Quer dizer, é o juiz que tem que decidir. Ele não vai poder delegar, transferir decisões para outro órgão. Então, a transferência para órgão externo, estranho ao Poder Judiciário, é proibida em termos absolutos. Isto é, proibido e não tem nenhuma exceção. Agora, excepcionalmente, é possível a transferência para órgãos internos ao Poder Judiciário. É o que acontece com a chamada carta de ordem. Carta de ordem é quando o tribunal ordena que o juiz de primeiro grau execute os atos materiais. Mas não é uma transferência de decisão. É uma transferência apenas para a execução dos atos materiais. Então, por exemplo, precisa fazer uma penhora numa determinada comarca. Imaginemos uma ação que tramite no tribunal e precisa fazer uma penhora numa comarca. O tribunal tem duas opções. O próprio tribunal determina a realização da penhora diretamente, ou então ele expede a carta de ordem. Quer dizer, ele manda para o juiz daquela comarca para que o juiz providencie a penhora. Mas aqui é uma transferência, uma delegação de cumprimento das decisões, de execução, e não propriamente, não está ordenando para o juiz decidir pela penhora ou não, está delegando para o juiz cumprir aquele mandado de penhora. Então o juiz pega e manda penhorar. Chegou a carta de ordem, o juiz mandou penhorar os bens. Tá certo? Daí, eventual embargos aí de terceiros, porque pode ser que tenha penhorado bem que não pertencia ao devedor, serão interpostos perante aquele juízo de primeiro grau onde se deu a penhora, e não no tribunal. Tá? Então, no caso de carta de ordem, né? Embargo de terceiro, interposto perante o juízo que determinou, que executou a apreensão do bem. Uma outra exceção à delegação é quando com relação ao órgão especial do tribunal. Vejam só, certas matérias são da competência do tribunal pleno. O tribunal pleno é composto por todos os desembargadores ou todos os ministros. Só que a Constituição diz o seguinte: se o tribunal tem mais de 25 membros, é possível órgão especial, é possível criar o órgão especial, justamente para delegar funções que seriam do pleno, delega-se as funções para o órgão especial. Portanto, o princípio da indelegabilidade da jurisdição tem duas exceções. Primeira exceção, carta de ordem. O tribunal pode autorizar a execução para um juiz, para o juiz de primeiro grau. Segunda exceção é criação do órgão especial em Tribunal de Justiça, que tenha mais de 25 membros. Criação de órgão especial para assumir funções que, em tese, seriam do tribunal pleno. São apenas essas duas exceções ao princípio da indelegabilidade. A carta de ordem, ou melhor, a carta precatória, não é uma exceção, porque só se delega aquilo que se tem competência. Na carta de ordem, o tribunal tinha competência para praticar diretamente o ato. Na carta precatória, o juiz expede carta precatória para outra comarca, porque o juiz não tem competência para praticar atos fora da sua comarca. Por isso que a carta precatória não é uma exceção
a indelegabilidade. Porque o juiz da comarca A, ele não vai poder penhorar diretamente bens na comarca B, salvo em algumas exceções. Salvo em algumas exceções, ele não vai poder penhorar diretamente bens na comarca B. Por isso ele não tem competência. Por isso que não é uma delegação, porque só se delega aquilo que você tinha competência. Muito bem. Outro princípio é o princípio do juiz natural. Juiz natural ou constitucional é o órgão jurisdicional previsto na Constituição antes do fato para julgar determinada causa. Então, o juiz natural é aquele juiz anterior ao fato. Ele já é previsto antes do fato para o julgamento da causa. Então, o princípio do juiz natural, que é um princípio constitucional, ele gera duas proibições. Primeira proibição, tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele órgão jurisdicional criado após o fato. É criado após o litígio para julgar um determinado fato. Quer dizer, depois que surgiu o litígio, vamos criar um tribunal para julgar aquele litígio. Isso não pode. Foi o que aconteceu no tribunal de Nuremberg, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado o tribunal de Nuremberg para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Então, tribunal de exceção é aquele criado após o fato. Isso não pode. Agora, as varas especializadas não constituem tribunal de exceção, porque às vezes a ação está correndo em vara civil, daí foi criada uma vara de família, os processos vão todos para a vara de família. Isso não é tribunal de exceção, tá? Porque a previsão para criar essas varas especializadas já existe antes do fato. A própria previsão de criação já existia antes do fato. Por isso que quando se cria uma vara especializada, os processos vão para a vara especializadas e não tem problema nenhum. A segunda proibição que decorre do princípio do juiz natural é que as partes não podem escolher o juízo. Juízo significa vara. A parte não vai poder dizer, eu quero ser processado naquela vara, na primeira vara civil. Não pode escolher o juízo, não pode escolher a vara, porque violaria o princípio do juiz natural. O STJ é rigoroso com isso, tá? Porque em caso de litisconsórcio facultativo, imaginemos, processo de litisconsórcio facultativo ativo. Está correndo o processo entre A e B. Daí um terceiro quer entrar como litisconsórcio ativo, mas quer entrar depois. Então esse litisconsórcio ativo ulterior, isto é, após o ajuizamento da ação, a ação é entre A e B, agora não tem um terceiro que quer ser litisconsorte de A, ele está escolhendo o juiz. Então o STJ diz, não pode. Litisconsórcio ativo após o ajuizamento da ação, não pode. O litisconsórcio tem que ser ativo, tem que ser constituído junto com o ajuizamento da ação. O litisconsórcio ativo facultativo não vai poder ser criado após o ajuizamento da ação. Tem julgados do STJ, porque violaria o princípio do juiz natural. Então, o próprio Código de Processo tem controles, mecanismos para controlar a preservação desse princípio. Porque às vezes a pessoa entrou com uma ação, caiu na primeira vara, daí ela desistiu. Daí quer entrar de novo, com a mesma ação. Se entrar de novo, vai cair na mesma vara. Então, toda vez que o processo é extinto sem resolução do mérito, quando se move novamente a ação, cai na mesma vara. Justamente para a preservação desse princípio do juiz natural, para impedir escolha aí de varas. Outro princípio, princípio da inevitabilidade da jurisdição. Bom, o princípio da inevitabilidade tem dois aspectos. O primeiro aspecto do princípio da inevitabilidade é que quem quer solucionar litígio, se não conseguiu solucionar amigavelmente, vai ter que mover a ação. Quer dizer, a jurisdição é inevitável, quer dizer, não tem outro caminho. Quer dizer, você tem aquelas soluções amigáveis, mas se você não solucionou amigavelmente, você não vai ter outro caminho, você vai ter que entrar. Não é isso? Vai ter que mover a ação. É inevitável para o autor. E também para o réu é inevitável, porque quem figura como réu num processo vai ter que se submeter, vai ter que se sujeitar ao processo, sob pena de revelia. O sujeito não vai poder dizer, não quero ser réu, tchau. Daí ele vai ser réu. Então a jurisdição é inevitável nesses dois aspectos. Para o autor, porque ele, para solucionar o litígio, ele tem que ir ao judiciário. E o réu, ele não pode se recusar a ser réu.
Outro princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de princípio da garantia de acesso à justiça. Bom, a inafastabilidade ou universalidade da jurisdição significa nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Portanto, nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A lei não pode exigir que primeiro se exaura, se esgote as vias administrativas para só depois mover a ação. Qualquer lei que exija exaurimento de vias administrativas para só depois mover a ação, ela será inconstitucional, pois viola esse princípio da inafastabilidade ou universalidade da jurisdição. Temos apenas uma exceção na Constituição Federal, artigo 217, parágrafo 1º. Justiça desportiva. Em matéria de esporte, não se pode mover a ação direto. É preciso primeiro percorrer as vias, esgotar as vias desportivas. Só após os esgotamentos dos recursos administrativos na área esportiva é que se pode entrar na justiça. Tá? É a única exceção que a lei exige exaurimento de via administrativa. Fora dessas hipóteses, a pessoa pode entrar direto no judiciário, não precisa primeiro percorrer as vias administrativas. Tem até uma súmula do STJ, a súmula 89 do STJ, diz: em matéria de acidente do trabalho, não é preciso exaurir as vias administrativas para só depois entrar no Poder Judiciário. Agora, cuidado, não confundir o exaurimento das vias administrativas com o interesse de agir. Para mover a ação é preciso interesse de agir. O interesse de agir, ele surge quando há uma resistência à pretensão. Se não houve resistência à sua pretensão, você não tem interesse de entrar no poder, de mover a ação. Então vejam só, antes de mover uma ação em face do INSS, por exemplo, é preciso requerer o benefício. Bom, você requereu o benefício administrativamente, negaram? Bom, agora você pode mover a ação. Agora, se você nem requereu o benefício, não existe ainda a lide. A tua pretensão não foi resistida. Você pode... Então, primeiro, antes de mover uma ação contra o INSS, por exemplo, você tem que requerer o benefício. Requerer o benefício, não te pagaram, daí então você entra com a ação. Agora, você precisa requerer o benefício, você não precisa esperar o exaurimento das vias administrativas, você não precisa esperar ser julgado administrativamente. Isso não, você não precisa aguardar o julgamento administrativo, mas você precisa requerer. Caso contrário, não há interesse ainda. Mesma coisa em matéria de habeas data, né, que é aquele remédio constitucional que se move aí para obter informações. Você quer saber o que consta a teu respeito. Bom, mas você requereu? Não, ainda não. Entrei direto com habeas data. Então não pode, porque ainda não tem lide ainda, não tem resistência à sua pretensão. É o que diz a súmula número 2 do STJ. Quer dizer, se você ainda não requereu, você não tem interesse de mover habeas data. Primeiro requeira, para depois impetrar o habeas data. Agora, reforçando, não confundir requerimento administrativo, que às vezes é necessário para que haja o interesse de agir para se mover a ação, não confundir o requerimento administrativo com o exaurimento das vias administrativas. Exaurimento seria esgotar todos os recursos administrativos. O exaurimento da via administrativa nunca é exigido para mover ações, salvo questões desportivas. Agora, requerimento administrativo é exigido para que haja lide, para que haja resistência, para que haja a tua pretensão. Outro princípio, princípio da investidura. A jurisdição só pode ser exercida por magistrados investidos legalmente no cargo de magistrado. Para se tornar magistrado no Brasil, é preciso ser aprovado em concurso público ou então ingressar pela via do 5º constitucional. 1/5 das vagas dos tribunais são reservadas para
membros de Ministério Público ou da advocacia. E lembrando que no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores, o critério de investidura é a nomeação pelo presidente da República. Tá? Então, ingressa-se na magistratura pelo concurso, pela via do quinto constitucional ou então nos tribunais superiores e no STF por nomeação do presidente da República, que lá não tem quinto constitucional. Outro princípio, princípio da territorialidade ou aderência ao território. Significa, o juiz só pode exercer a jurisdição no território em que ele tem competência. Então, o juiz da comarca A não vai poder exercer jurisdição na comarca B, ele não vai poder decidir os casos da comarca B. Então, esse é o princípio da territorialidade. Quer dizer, o juiz vai exercer sua jurisdição no território em que ele tem competência. No caso de juiz estadual, na comarca que ele tem competência. Juiz federal, na seção judiciária em que ele tem competência. Tribunais estaduais, a jurisdição é sobre o Estado a que ele está vinculado. Quanto aos tribunais superiores e Supremo Tribunal Federal, a jurisdição estende-se a todo o território nacional. Muito bem, então o princípio da territorialidade, o juiz ele exerce a sua jurisdição apenas nos limites do território em que ele tem competência. Ele não pode praticar atos fora desse território. Temos exceções a esse princípio da territorialidade? Sim, temos alguns casos em que o juiz ordena a prática de atos fora do seu território. Exemplo, citação pelo correio. O juiz da comarca A pode ordenar a citação pelo correio para ser realizada em qualquer outra comarca do país. Artigo 247 do Código de Processo Civil. Outro é citação, intimação, notificação e penhora feita por oficial de justiça em comarcas contíguas de fácil acesso e nas que se situam na mesma região metropolitana, artigo 255 do CPC. Então, quando a comarca é contígua, de fácil acesso, ou está na mesma região metropolitana, o oficial de justiça ele pode fazer a citação. Então, São Bernardo, Santo André, pode sair de Santo André e ir para São Bernardo, fazer a citação, fazer a penhora, tá? Livremente. Uma outra exceção é se o imóvel se estende em mais de uma comarca. A ação real sobre esse imóvel pode ser em qualquer das comarcas. Define-se a competência por prevenção. O juízo prevento, a decisão dele vai valer também para a parte do imóvel que se situa fora da sua comarca. Então, uma outra exceção, artigo 60 do Código de Processo Civil. Uma outra exceção é penhora de imóvel. Se tem a matrícula no processo, o juiz daquele processo pode ordenar a penhora do imóvel que se situa fora da sua comarca. Tá? A penhora é feita por termo nos autos ali do processo. É o artigo 845, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Igualmente, penhora de veículos automotores. Se tem o certificado de veículo automotor no processo, o juiz pode determinar a penhora mesmo que o veículo esteja fora da sua comarca. A penhora também será feita por termo nos autos. É o artigo 845, parágrafo 1º também. Outra exceção, a citação por meio eletrônico e a penhora online também pode ser determinada fora da comarca, penhora online. Artigo 246, inciso 5 e 845 do Código de Processo Civil. Finalmente, o último princípio é o princípio da vinculação do juiz ao pedido. Esse princípio da vinculação significa que o juiz ele vai decidir o mérito nos limites postos pelas partes. O juiz não pode julgar fora do pedido. E ele não pode conhecer questões que as partes não suscitaram. É o que diz o artigo 141. Então, o princípio da vinculação do juiz ao pedido. O juiz, primeiro, ele não pode julgar fora do pedido, nem além do pedido, nem abaixo do pedido, ele tem que julgar o pedido. E, para julgar o pedido, ele só vai poder conhecer as questões que as partes alegaram.
Então está relacionado também ao princípio da inércia, ao princípio dispositivo. Temos exceções, temos, por exemplo, questões de ordem pública, que são aquelas objeções processuais, por exemplo, uma falta de citação, por exemplo, nulidades absolutas. Então, questões de ordem pública o juiz pode conhecer de ofício. É isso aí, prezados alunos, vamos fazer um intervalinho e já já a gente volta com a segunda parte da aula.